E nesse vídeo eu vou falar da empresa CNS Mineração. Roda a vinheta. E nesse vídeo eu vou analisar graficamente a empresa CNS Mineração para o ano de 2025. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma recomendação de compra e tomem cuidado com pessoas que recomendam ações para você comprar. Certamente você pode estar caindo em algum golpe. Lembrando que antes de eu falar da CNS Mineração graficamente, eu vou falar sobre os dividendos e os lucros. Afinal, para você ser acionista de alguma empresa, ela tem que ter bons lucros e pagar bons dividendos. Vamos então falar sobre o lucro da empresa CNS Mineração. Lembrando que essa empresa cuida de minério de ferro. Por conta disso, a China influencia muito no preço do minério de ferro. Tem que prestar muita atenção no que acontece na China, para você saber se o preço do minério de ferro vai subir ou vai descer. Bom, em 2021, ela teve um lucro de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. E em 2022, esse lucro caiu para 2,95 bilhões de reais. Uma redução de 53%. Sabe por quê? Por conta da pandemia. Só que mesmo assim ela lucrou 2,95 bilhões de reais. Já em 2023, o lucro dela caiu de novo. Caiu para 402 milhões de reais, uma redução de 81%. Obviamente ainda em reflexo da pandemia. Só que em 2024 ela registrou um lucro líquido de 2,2 bilhões, ou seja, aumentou em 20% do ano anterior. Ou seja, tudo isso acontece por conta do preço do minério de ferro. E com relação à empresa já ter tido prejuízo ao longo da sua vida, ela teve prejuízo apenas em 2020 por conta do quê? Da pandemia. Ela teve um prejuízo de 722 milhões. E por conta da pandemia, o lucro dela ficou ruim, vamos dizer assim, né? Porque quem lucra bilhões não é ruim, mas enfim. Ficou ruim em 2022 e em 2023. Agora em 2024 ela está voltando a se recuperar. E agora vamos falar sobre os dividendos da CNS Mineração. Em 2021 ela pagou 4,8 bilhões de reais. Em 2022 ela pagou 4,1 bilhões de dividendos. Mesmo aquele prejuízo, ou melhor, mesmo aquele pouco lucro que ela teve, ela ainda pagou 4,1 bilhões de dividendos. Em 2023 ela pagou de novo 4,1 bilhões de reais aos seus acionistas. E em 2024 ela pagou 3,9 bilhões de reais aos seus acionistas. Vale lembrar que ela passou por uma grande crise por conta da pandemia e ela está agora se recuperando. Agora, a CNS tem um plus. Você sabia disso? Além dos dividendos, você recebe muito dinheiro com aluguéis de ações. As ações da CNS Mineração elas são muito alugadas. Eu vou explicar depois o que são aluguéis de ações, mas vocês têm que saber que quando vocês têm ações, vocês podem alugar essas ações para outras pessoas. E as ações da CNS, por conta do minério de ferro, elas são muito alugadas e você, investidor, recebe, além dos dividendos, você recebe em média anual 5% do valor investido de volta apenas com os aluguéis das ações. E é exatamente por isso que na minha carteira eu tenho muitas ações da CNS Mineração e sempre que ela estiver num preço razoável, ou melhor, naquela linha para baixo que dá para comprar, eu vou sempre investir nessa empresa. E você vai ver isso mais para frente quando eu estiver analisando o gráfico da CNS Mineração. Eu vou mostrar agora aqui para vocês, de exemplo, o quanto que eu tenho de ações alugadas da CNS Mineração em comparação com outra empresa. Então eu vou mostrar para vocês aqui na tela a quantidade de ações da CNS Mineração que elas são alugadas e a quantidade de uma outra empresa qualquer que eu tenho que também é alugada. Para você ver que como as ações da CNS elas são muito mais alugadas do que de outras empresas. Bom, e vamos começar a falar primeiro da Petrobras, tá? Eu sei que o vídeo aqui é sobre a Semin, né, sobre os aluguéis da Semin, mas eu preciso fazer um comparativo com vocês que é o seguinte. Nessa tela dá para vocês verem que eu tenho apenas 100 ações alugadas entre os dias 10 de janeiro até 19 de fevereiro. Então, nesse período eu vou ter apenas 100 ações da Petrobras alugadas. Então, de todas as minhas ações, apenas 100 estarão sendo alugadas. E agora sim, estamos em Semin, que é o CNS Mineração. Olha só a quantidade de ações alugadas, 3.800, ou seja, a Semin é muito mais alugada, tendo em visto
que a CNS Mineração cuida do minério de ferro. Como eu já falei anteriormente, a Vale também cuida do minério de ferro e os preços oscilam muito de acordo com o preço do minério de ferro lá na China. Então, se a China tem uma demanda aí alta, o preço sobe. Se ela tem uma demanda baixa, o preço cai. E como essa célula oscila bastante, muita gente aluga essas ações. Então, só de aluguel de ação, o ano passado eu tirei mais de 5% do que eu tenho investido em Semin só por conta dos aluguéis. Então, tirando os dividendos, tirando o juros sobre capital próprio, tirando todas as outras bonificações, só de aluguel eu tirei mais de 5%. Por isso que essa é uma ação que eu sempre estou comprando e dificilmente eu vou vender ela. Essa aqui então é a tela do gráfico da CNS Mineração. Aqui ó, CNS Mineração, o código SEMIN3, que é o código da Bolsa de Valores. E esse aqui é um gráfico de 3 anos. Está marcado aqui 3 anos, mas eu posso, por exemplo, mudar para um ano. Tem 3 meses, tem um mês, tem 5 dias, enfim. Eu uso 3 anos. Por quê? Porque eu sou investidor de longo prazo e eu gosto de ver o gráfico da ação ao longo do tempo. E aqui nos 3 anos eu posso ver já duas coisas que me ajudam muito na hora de investir, que é o topo e o fundo. Nós temos aqui 3 topos, que olha só, o primeiro topo bateu 6,79, o segundo topo bateu 7,22, 7,30, o terceiro topo aqui bateu 6,72 e na parte do fundo, ou seja, o valor mínimo, ela chegou aqui ó, a 3,5, depois chegou a 3,77 e chegou aqui a 4,40. O que isso quer dizer? Que em 3 anos o valor máximo que ela teve foi de 7,22 e o mínimo foi de 2,92. Consegui achar aqui um 2,92. 2,92,3. Então o máximo 7, o mínimo 3. O que isso me implica nos meus investimentos? Como que eu analiso, né, a CNS Mineração? Toda vez que ela está abaixo de R$5, eu compro. Por exemplo, olha aqui em cima, ela está 4,85, hoje ela subiu 2,97 e mesmo com essa alta, né, de quase 3%, ela ainda está abaixo dos 5, ou seja, o gráfico dela está aqui, ó, aqui no cantinho direito. Então, na minha estratégia, ela está ótima para comprar ainda, porque ela está abaixo de 5. Quando ela estiver acima de 5, eu não vou comprar, eu só vou manter as minhas ações, porque o meu tipo de investimento é a longo prazo por conta dos dividendos. Então, quando ela estiver abaixo de 5 eu compro, ou seja, toda vez que passou aqui, ó, passou 4,40, passou aqui, ó, por 4,12, por 4, eu comprei. Toda vez que ela passou acima de 5, eu mantive. Agora uma pergunta que alguém pode me falar, né? Quando ela chegou aqui a 7, poderia ter vendido e ganho os lucros? Poderia. Poderia ter vendido aqui a 7 e esperado ela cair depois abaixo de 5 para recomprar tudo de novo a um preço mais baixo. Mas como eu gosto de fazer sempre preço médio e ter uma quantidade grande de ações, a minha estratégia é sempre abaixo de 5 eu compro. Bom, esse é o gráfico de 3 anos. Eu posso melhorar a visualização desse gráfico com este aqui, que é o gráfico diário. Então quando eu clico, olha só, ele preenche a parte de baixo do gráfico e melhora um pouco a visualização. Agora, existe um outro gráfico muito bom, que é esse gráfico aqui de linha de base. Quando eu clicar aqui, olha só o que ele faz. Ele justamente vai pegar o valor máximo e o valor mínimo e vai passar uma linha no meio. E é quase igual ao valor que eu uso de referência para comprar. Só que aqui no caso, como o máximo foi 7,15 e o mínimo foi lá, eu achei um 2 e pouco, ele está usando aqui em média 5,18. Então, para esse gráfico, quando tiver acima de 5,18, fica verde, que está alta, e quando tiver abaixo de 5,18, está vermelho, quer dizer que está na baixa, ou seja, estaria bom para comprar. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, não deixe de assistir os próximos e até a próxima.